Depois de 10 jogos em 32 dias, finalmente o Furacão terá uma semana inteira para se preparar para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense, que será no próximo domingo, lá no Estádio do Café, contra a equipe do Londrina. Quem tem as informações do Rubro Negro é a repórter Monique Vilela. Uma semana que vai começar para o Atlético depois de 3 dias de folga, merecidos, afinal de contas o elenco rubro-negro vinha de uma carga e de uma sequência de partidas, sempre final de semana e meio de semana. E pela primeira vez em 2023 vai ter uma semana completa de treinamentos e com o elenco descansado. A preparação agora é para a partida diante da equipe do Londrina, para o compromisso que acontece pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, lá no próximo domingo no Estádio do Café, 4 horas da tarde. Primeiro lugar garantido, mas isso não quer dizer que o técnico Paulo Turra não vá utilizar jogadores do time titular. Na bem da verdade, para ele, todo mundo é titular. E o treinador fala um pouco sobre isso, do que colocar em campo no próximo domingo. Tudo vai depender dos trabalhos da próxima semana. Sim, já está tudo alinhado já a questão dos treinamentos e vale ressaltar que após esse retorno, né, do jogo do Londrina, são 10 dias e depois nós vamos ter 4 semanas, né, com jogos só, 4 semanas acho, né, com jogos só nos finais de semana. Isso para nós é maravilhoso, é espetacular, porque a gente vai poder treinar muito específicos, táticos, técnicos, trabalhar com a questão de vídeos e mostrar, nós erramos aqui, temos que consertar, acertamos aqui, temos que evoluir, uma série de coisas. Então, para nós, é muito importante, e isso vale ressaltar que é pelo 6º lugar que nós conquistamos o ano passado no Campeonato Brasileiro, porque isso vai nos dar esses primeiros 10 dias e depois mais as 4 semanas, porque nós conquistamos o ano passado o 6º lugar. Caso contrário, estaríamos jogando e estaríamos sobrecarregados nessa situação, inclusive com a Copa do Brasil. Então, ressaltamos ainda mais que por mérito de todos, o ano passado o Atlético, de todos os jogadores, comissão técnica, grupo de apoio, direção, torcida, todos vocês, a imprensa, hoje a gente está tendo essas 4 semanas que a gente vai aproveitar para treinar, lapidar e evoluir os nossos comportamentos, as nossas ideias de jogo. E, portanto, Paulo Turra, que ao longo da semana vai definir o que vai fazer com relação à formação do time lá para o próximo domingo. Recapitulando para vocês, viu? Fernandinho volta de suspensão e vai ficar à disposição. Vamos ver como se comportam os jogadores que estavam com dores, como Bento e Matson, dores musculares, Fernando com dores no tornozelo e o Eric saiu do segundo tempo do jogo contra o FC Cascavel na última quinta-feira acusando dores musculares. Mas, a princípio, nada grave para nenhum desses atletas que estão numa reta final de tratamento, já assim dá para se dizer, claro, com exceção ao Eric. Vamos ver como que o jogador se comporta nessa reapresentação que acontece nessa segunda de carnaval. Agora é segunda de trabalho, né? Porque já foram 3 dias de descanso para o elenco. E nessa segunda-feira, quem se despede do Atlético é o atacante Jajá. Depois de toda aquela confusão, de todo o imbróglio, dele não querer entrar num jogo no segundo tempo da partida, depois pediu desculpas pelo que fez, foi reintegrado novamente ao elenco, mas surgiu uma proposta do Torpedo Moscou, time da Rússia, e hoje ele embarca, na verdade, primeiro para a Turquia, porque é na Turquia que o Torpedo Moscou está realizando uma pré-temporada, e depois ele vai para a Rússia por empréstimo, e um jogador que, se atingir metas no futebol russo, aí sim pode ser comprado em definitivo pelo time russo. Se despede já da equipe atleticana, e outro jogador que também deve se despedir é Nico Hernandes, zagueiro, que deve ser negociado em definitivo com a equipe do Internacional. Da nova geração também, ele é treinador, fez um bom trabalho em algumas equipes, por exemplo, no Cianorte, um ótimo trabalho, foi campeão no Cianorte. Estou falando do Paulo Turra. Aí foi ser auxiliar do Felipão, ficou um bom tempo como auxiliar do Felipão, retoma a carreira de treinador e com um ótimo trabalho, Irapitã. 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, o Atlético fazendo um trabalho realmente sensacional, né? E assim, ainda pelos jogos que eu acompanhei, quase todos do Atlético,
visivelmente sem precisar dar o seu máximo. Né? O Atlético sobra tecnicamente, né? Tem jogo que às vezes é um pouquinho mais apertado, passa um sufoco aqui ou ali, mas aí na base da técnica resolve o problema. E o Atlético tem um esquema que, como disse o Paulo Turra, está sendo aprimorado, né? O Atlético que no ano passado jogava de uma forma um pouquinho diferente, acredito que essa presença do Vitor Bueno com o Terans houve um ganho técnico e um ganho de produção em termos de criatividade, de mobilidade da equipe. E agora é uma questão de encaixe, né? Perdeu o Vitinho, perdeu agora o Jajá, mas o Atlético ainda tem material humano para compor essa situação a partir do momento em que passou a utilizar apenas um extrema, né? Com o Terans e o Vitor Bueno se revezando pelo outro lado. Então o Atlético acho que sobrou até aqui no campeonato e tende, né, a fazer um grande jogo no final de semana. Com uma semana para o treinamento, azar do Londrina, porque se o Londrina perder, o risco de ficar de fora da fase mais importante do campeonato é muito grande para o Tubarão. Pergunta para o Irapitã Costa, na tela. Irapitã, o Vitor Roque fica para o Campeonato Brasileiro? Marcos Villalva. Olha, Marcos, gostaria de ter essa resposta, né? Uma situação que a gente sabe é que, por exemplo, neste primeiro semestre, praticamente, o Vitor Roque vai ser muito pouco utilizado pelo Atlético. Como disse o Paulo Turra, a partir desse momento, por méritos, né, porque o Atlético garantiu a vaga na Libertadores na fase de grupo, que começa somente no mês de abril. Ele não precisa participar da Copa do Brasil, só entra lá na frente, porque garantiu a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então agora ele vai ter tempo para trabalhar, né? São 4 semanas aí com jogos só aos finais de semana, o que vai dar um ganho técnico à equipe do Atlético. Na questão do Vitor Roque, ele retornou, né? Retornou depois da conquista do Sul-Americano, mas em maio já tem o Mundial. E aí ele vai ficar de fora também. Então, também é uma situação, uma saia justa para a comissão técnica, apostar tudo num jogador, né? Vamos lá, vou tirar o Pablo agora, vou descansar o Pablo e vou colocar o Vitor Roque. Aí no momento da decisão, agora eu não posso contar com o Vitor Roque porque ele vai para a seleção, joga o Pablo. Então, é uma questão assim, eu gostaria muito de ver o Vitor Roque jogando com o Pablo. Agora, se ele fica para o brasileiro, aí passa muito pela questão financeira. O Atlético não precisa hoje não é aquela situação de surgiu uma oferta, precisamos vender. O Atlético tem uma situação absolutamente confortável no aspecto financeiro, mas não rasga dinheiro. É verdade. Não rasga dinheiro. E se surgir a proposta que seja vantajosa para o atleta, vantajosa para o Atlético, a negociação vai ser feita. Agora, se for... E o detalhe, vai para o Mundial e arrebenta lá. Aí vai para 60 milhões. Cada vez, cada chutinho, cada golzinho vale um pouquinho mais, né?